Olá, tudo bem? Deixa eu ver se você concorda comigo. Há tempos, as pessoas vivem uma busca desenfreada pela liderança. Mas se você quer ser um líder, deve se deter pelo menos a duas perguntas. Primeiro, você sabe exatamente o que é ser um líder? Segundo, você sabe se está pronto para cumprir essa missão? A história de Jesus é recheada de informações. Neste vídeo, vamos encontrar momentos cruciais da nossa vida, entender o que somos e o que temos feito com a nossa capacidade de liderança. A partir de agora, conheça a história do maior líder que este universo já possuiu, com Frank Oliveira. Desde criança, Jesus buscou a ética em tudo o que fez. A sua vida sempre esteve em harmonia com Deus. Enquanto menino, falava como menino, vivia como menino, mas nele nunca se viu nenhum traço de pecado que desfigurasse a imagem divina. Você já passou por momentos em sua vida e tentações em que você se sentiu provado? Jesus também. Mas o segredo do sucesso dele foi manter-se em guarda, vivendo sempre a sua pureza. Apesar da vida simples, Jesus sempre esteve disposto a cumprir com as suas responsabilidades do lar. Como filho amoroso, bondoso, obediente, trabalhava com as suas próprias mãos em seu serviço de carpinteiro. Pelo exemplo, ele nos mostrou o exercício que ensina as mãos a serem úteis. Portanto, jovens, não se desviem das responsabilidades da vida. Todos devem procurar fazer coisas que sejam úteis, especialmente de auxílio aos outros. Afinal, o trabalho é uma bênção designada por Deus para a nossa própria alegria. Jesus foi crescendo em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. E mesmo jovem ou adulto, ele nunca deixou de respeitar os seus pais e sempre esteve submisso, disposto a ajudá-los com amor e contentamento. Jesus nunca precisou gritar ao mundo que era um líder. As suas palavras e o seu exemplo mostravam isso. Querendo ou não, os olhos de todos estarão voltados para você, líder. Não há como separar sua liderança espiritual da sua vida pessoal. Ser-me-eis minhas testemunhas, foi o que disse Jesus. Afinal, ele foi o nosso exemplo como líder, amigo, irmão, filho e cidadão durante o seu ministério de vida aqui na terra. Quando estava pronto, Jesus finalmente começou o seu ministério. Mas antes de partir para os milagres e trabalhos que realizava, ele tomava sempre uma atitude primordial: a oração. Quer ter sucesso profissional, acadêmico, na sua vida familiar? Ore. Jesus ensinou um modelo de oração, a oração constante. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Como precisamos de alimento para sustentar nossas forças físicas, assim necessitamos de Cristo, o pão do céu, para manter a vida espiritual e comunicar forças para efetuar as obras de Deus. Como o corpo está continuamente recebendo a nutrição que sustém a vida e o vigor, assim a alma deve estar constantemente comungando com Cristo e a Ele submissa, confiando inteiramente nele. Uma das coisas que mais chamava a atenção em Jesus era a forma como ele tratava o seu próximo. Às vezes ele parecia estar mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. E um dos exemplos é usando a oração intercessora, algo que devemos seguir. Não nos iremos humilhar diante de Deus em favor daqueles cuja vida espiritual aparentemente é fraca? Não iremos definir horários para orarmos por eles? Não iremos orar a cada dia por aqueles que parecem estar mortos nas transgressões e pecados? Ao rogarmos a Deus que quebre os corações petrificados, nosso coração se tornará mais sensível. Prontamente veremos nosso próprio pecado, objetivando glorificar a Deus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus não seguia a própria vontade, mas a vontade do Pai. Por isso analisava sem cessar as Escrituras. Assim como a palavra de Deus, Jesus também orienta que tenhamos intercessão, para que assim sejamos líderes mais atentos, mais ousados e compromissados com uma missão. Reflita, a oração pode ser um diferencial para a sua liderança. É certo, não vivemos sozinhos na sociedade,
mas precisamos aprender a nos relacionar com os outros. Os que trabalham para Cristo devem ser puros, íntegros e dignos de confiança, sendo também bondosos, compassivos e corteses. Palavras bondosas, aspecto agradável e boas maneiras são de inestimável valor. Cristãos descorteses, por sua desconsideração aos outros, demonstram não estar em união com Cristo. É impossível estar em união com Cristo e ser descortês. Jesus não contendia por seus direitos. Muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso. No entanto, não fracassava nem ficava desanimado. Vivia acima dessas dificuldades, como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. Quais desses traços de liderança de Jesus você observa na sua vida? Quais aqueles que você gostaria de obter, mas ainda é preciso se empenhar para conquistar? É possível amar a Deus e não guardar os mandamentos? Quais as qualidades que Ele quer enxergar em nossa vida? Observe. Cristo não deu somente claros preceitos que mostram como podemos tornar-nos filhos obedientes, mas mostrou-nos em sua própria vida e caráter como fazer o que é correto e agradável a Deus, de modo que não houvesse desculpa para não fazermos aquilo que é agradável à sua vista. Amor, ame o seu próximo como a si mesmo. Pureza, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Mansidão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Generosidade. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Compaixão. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e foste ver-me. Humildade. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fidelidade nas questões financeiras. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Após analisarmos os traços do caráter que Deus deseja que os seus filhos possuam, te faço uma pergunta: em quais áreas de sua vida é possível identificar esses traços? Quais os principais fundamentos que você pode utilizar para melhorar sua forma de liderança? Muitas vezes paramos de orar porque achamos que já estamos prontos, que sabemos de tudo. Mas dá só uma olhada nesta última citação. Nenhum homem é tão elevado em força e autoridade que Satanás deixe de assaltá-lo com tentações. Quanto maior a responsabilidade da função que alguém ocupe, mais violentos e determinados serão os ataques do inimigo. Que os servos de Deus, em cada lugar, estudem sua palavra, olhando constantemente para Jesus, a fim de que possam ser transformados à sua imagem. A plenitude inexaurível e toda a suficiência de Cristo estão sob o nosso comando se caminharmos diante de Deus em humildade e contrição. Como a mulher cristã moderna provê a liderança usando o exemplo de Cristo? Qual o segredo para termos a liderança de Jesus como nosso modelo? Que oportunidades você tem em sua liderança para alcançar outros para Jesus? O que você pode fazer para começar ou melhorar sua liderança? Pense nisso. A sua comunhão com Deus e o seu relacionamento com os outros podem te fazer uma líder de sucesso.